Muito bem, irmãos, nós vamos dar seguimento, então, à doutrina, né, da salvação, que nós temos visto aí nos últimos domingos, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, os irmãos vão se colocando de pé, à medida que forem encontrando. Nós vamos ler nesse início só um verso só. Verso 18. E antes de fazer a leitura aqui, eu quero agradecer aos irmãos, né, que continuam orando aí pelo meu primo. Hoje de manhã nós falamos, né, tem tido uma boa melhora. Já até conseguimos conversar com ele, né, pelo WhatsApp ali. Também fez uma chamada de vídeo, né, para a mãe dele também. E ainda tá bem fraco. Ele agradeceu as orações, a mãe dele também, e pediu para os irmãos, né, as palavras dele, né. Peço que cada um continue orando, porque as orações têm sido essenciais para a minha recuperação. E nós sabemos que é isso mesmo, não é, irmãos? Nós dependemos, né, completamente do nosso Deus. Assim como também, né, os outros irmãos também que já recuperados, estão em casa, né, irmão João Paulo, irmão Rui também. Nós louvamos a Deus por isso, mas continue orando por eles, né? Quem passou aí já pela Covid sabe. Mesmo depois que parece que passou o tempo da contaminação, do contágio e tudo ali, mas ainda começa a sentir algumas fraquezas, algumas outras coisas mais. Então, continue orando também por esses irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um deles, tá ok? Então, 1 de Pedro, capítulo 3, o verso 18. 1 de Pedro 3, 18. A palavra de Deus diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui de louvar ao teu santo nome, ó Pai. Nós também agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos fez filho do Senhor. Nós somos imensamente gratos, ó Pai, gratos por o Senhor ter enviado neste mundo aqui o Senhor Jesus para morrer por nós, falhos e miseráveis pecadores. Neste momento, ó Pai, nós também, além de agradecermos, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver uma vida que realmente glorifique o seu santo nome, em gratidão pela tão grande salvação a qual o Senhor nos deu. Também, ó Pai, queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, que o Senhor me use como instrumento nas Suas santas mãos, que nós possamos ser abençoados aqui, ó Pai, pela Tua palavra. E ainda pedimos, intercedemos por aqueles que ainda continuam enfermos, que o Senhor continue abençoando, acabando de ajudá-los na sua recuperação, os nossos irmãos em Cristo, tanto quanto também as demais pessoas que estão enfermas ao redor deste mundo. Que o Senhor, ó Pai, coloque suas mãos, dispense sobre eles o seu favor, tua graça, ó Pai, sobre cada um deles. Nós pedimos e rogamos no nome santo e precioso nosso Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Podeis sentar, irmãos? Também falamos, né, com a irmã Claudina, o irmão, ela falou que ela está bem melhor também, o Ronald também, né? E agradeceu também aí as orações e vamos continuar orando por eles também. Muito bem, irmãos, nós falamos hoje de manhã, falando sobre a doutrina da salvação, e hoje de manhã nós falamos sobre a questão da imputação, né? Os irmãos que estiveram aí se lembram, nós falamos sobre isso, né? Então a imputação em três aspectos aí que nós vemos nas Sagradas Escrituras: o pecado de Adão, que recaiu sobre toda a raça humana, né? O pecado dele foi imputado a todos os homens. Nós vimos também a obra, né, vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, que a justiça de Cristo Jesus, primeiramente, né, os nossos pecados também recaíram sobre Jesus, foi imputado a Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a obra, né, do nosso Senhor Jesus, que também foi imputado a nós, que cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Hoje, agora à noite, né, nós vamos estar vendo sobre a doutrina da substituição. Os irmãos vão ver que é bem parecido com a questão da imputação, né? Mas a gente divide até assim a questão da doutrina para a gente entender, né, os pormenores da doutrina também. Então, a substituição, nós vemos aqui no texto qual nós lemos aí, de 1 de Pedro, falando assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos
a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Note que o texto diz aqui, o justo pelo injusto. Amém, irmãos? Foi Cristo Jesus quem morreu naquela cruz ali, e ele tomou o nosso lugar. Era para que nós morrêssemos naquela cruz, era para que nós, né, sofrêssemos aqueles maus tratos, né, os quais o Senhor Jesus morreu, era para que eu e você ali sofrêssemos. Mas Jesus, ele então sofreu tudo isso por nós, ele substituiu a nossa vida ali naquele momento. Também, antes, né, de qualquer coisa nessa questão da doutrina da substituição, se faz necessário nós entendermos por que ela é necessária. É simples, vamos entender mais ou menos dessa forma aqui. Pergunta aos irmãos, Deus é justo? Sim ou não? É. Ele é santo e justo, amém? Graças a Deus por isso. E aí vamos imaginar assim, vamos pegar aqui um juiz, né, comum, você imagina um juiz aí no tribunal e de repente chega ali uma pessoa que ela inclusive reconfessa que matou alguém, ou então que roubou alguém, né, ou de repente a união dos dois crimes aí participou de um latrocínio. E essa pessoa então chega ali diante daquele juiz ali, e esse juiz ele é justo. E esse juiz ele vai fazer o quê? Vai condenar essa pessoa, certo? Ele vai condenar por quanto ele é justo. Mas nós não podemos esquecer também que além da justiça, né, da santidade do nosso Deus, ele também é um Deus misericordioso e gracioso. Amém ou não? Então como conciliar isso? Como conciliar essa questão da justiça com a misericórdia e graça do nosso Deus? Então imaginemos assim, no tribunal comum, aquele homem chega ali, o réu confesso e tudo mais, aquele juiz é justo, vamos falar que ele é justo, mas veja que ele tem essa atitude, ele pega e simplesmente olha para aquele homem, né, que confessou ter praticado aquele crime, matado alguém, ter roubado os bens daquela pessoa, mas no entanto, ele olha para aquela pessoa e fala assim, não, eu te perdoo, pode ir embora. Pode ser sincero, irmãos. Isso vai ser algo justo? Seria justo com a família da vítima, por exemplo? Seria justo? Então esse juiz, né, não seria justo de maneira nenhuma. Então a substituição ela se fez necessária justamente nessa questão. Como nós temos um Deus justo, santo, mas que também é misericordioso e também é gracioso, ele não só coloca, né, em execução ali a sua justiça, mas ele também deve ter amor, né, a misericórdia para conosco. Então, por causa desta graça, dessa misericórdia dele, ele pratica a justiça por ele mesmo, que foi inclusive aquilo que nós falamos na questão da imputação, por isso que ambas doutrinas aí, elas estão muito próximas na questão do entendimento, que é o pecado da raça humana foi imputado em Cristo Jesus. Né? Quando Jesus ali morreu no Calvário, ali quando ele estava preso ali naquela cruz, né, crucificado, o pecado de toda a raça humana caiu sobre Cristo Jesus naquele momento. Nós vimos isso, né? Houve trevas, inclusive, né? O próprio Deus, né? Há quase que a ideia de que ele virou, né, de costa para o sacrifício de seu filho nesse momento, por conta do pecado que recaiu sobre ele. Jesus clama, inclusive, lá da cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? E a ideia era justamente essa, né? Deus deixou ali o pecado da raça humana recair sobre Jesus. Ele não foi pecador, amém, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que ele se fez, né, pecado por nós, ou seja, o pecado, né, nosso recaiu sobre ele. Então, dado a isso, há justiça. Por isso que Deus pode nos declarar justo. Por isso que nós não precisamos sofrer a condenação, né, da morte eterna, condenação do inferno. Porque Jesus sofreu, não o inferno, né, mas ele sofreu aquilo que seria a nossa morte, ele sofreu por nós. Então nós vemos isso bem claro aí. Então Deus ele é justo. Para nós não temos dúvida, né, com respeito a isso. Abra sua Bíblia lá rapidinho, nós vamos correr alguns textos aí, mas vá lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, verso 4, a palavra de Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho, e a minha é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, olha só, o próprio Deus disse isso. A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós estamos condenados à morte. Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte.
No entanto, né, graças a Deus o texto não para aí e diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, que se nós, sendo pecadores, nós estamos condenados à morte, nós estamos condenados a esta morte eterna, inclusive, era necessário realmente para que Deus continuasse, né, mostrando a sua justiça, que nós não deixássemos de sofrer a pena e aquela pena fosse esquecida, mas era necessário que houvesse alguém que pagasse a pena por nós. E foi justamente isso que ocorreu em Cristo Jesus, né? Os nossos pecados foram pagos ali em Cristo Jesus, no sofrimento de Cristo Jesus. Então, a substituição se faz necessário nessa questão, quando nós falamos aí sobre a salvação. Nós temos aí exemplos, inclusive bíblicos, né, de vários textos aí, falando sobre essa questão da substituição. Abra aí sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Olha o verso 19 e o verso 20. Lucas 22, verso 19 e 20, diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo que é por vós, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou do cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja a substituição. É o corpo de Cristo Jesus que foi moído em nosso lugar. Amém, irmãos? O sangue dele que foi derramado no lugar do nosso sangue ter sido derramado. Então a substituição, se nós vemos aí, né, em vários textos bíblicos, essa doutrina presente. Olha comigo também João capítulo 10, versículo 15. João 10, 15. João 10, 15 diz assim: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço... Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que o próprio Jesus ensina esta questão da substituição. Ele deu a sua vida por nós. Amém, irmãos? Por cada um de nós. A substituição mais uma vez presente aí. Vá lá também em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3, o verso 13. A palavra de Deus diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus era maldito? Não. Quem foi amaldiçoado com o pecado? Fomos nós. Nós é que, através, né, de Adão, nós falamos na questão da imputação ali, através de Adão, nós sofremos ali a maldição. Justamente quem, né, Deus havia dito lá em Gênesis, né, que quem comesse do fruto do conhecimento da árvore do bem ali, do mal, esse certamente morreria. E o homem tomou disso para si. Logo a maldição recaiu, né, sobre a humanidade da questão do pecado, da morte. E veja que Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele morreu naquela cruz. O texto mostra sobre essa questão, né, falando da morte de cruz, havia justamente esse pensamento, né? Toda pessoa que morria a morte de cruz era tido como maldito mesmo, alguém amaldiçoado mesmo. Essa é a ideia. E até mesmo porque os piores, né, crimes eram julgados e sentenciados com isso, né, com morte de cruz. Também lá em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, vai lá comigo. Nós vamos correr vários textos aí, irmãos. Os irmãos tentem nos seguir aí. Tá, ok? Mas se não conseguir, depois quiserem os textos, a gente pode estar passando para os irmãos. Mas vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 6, a palavra de Deus diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja Jesus mais uma vez, né? O texto bíblico mostrando mais uma vez que ele deu a sua vida em preço de redenção por todos nós. Amém, irmãos? Ele mais uma vez substituindo ali aquilo que deveria ser a nossa morte. Tito também, algumas páginas para frente, Tito capítulo 2, o verso 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Então veja, ele mais uma vez aqui falando, né, o qual deu a si mesmo por nós. Ele morreu ali, tomou o nosso lugar, porque nós sabemos muito bem, porque ele nos amou. Amém, irmãos? É o próprio Deus. Nós falamos, né, sobre Jesus e os irmãos compreendem muito bem a respeito das três pessoas, né, da Trindade. Nós sabemos muito bem, Jesus é o próprio Deus. Amém? E Jesus deixou o seu lar, sua glória, morreu naquela cruz por mim e por você, por cada um de nós.
pelas pessoas, inclusive, que ainda permanecem perdidas neste mundo. Né? Deus deu a sua vida, né? O Senhor Jesus ali deu a sua vida por todos, por toda a humanidade. Agora é óbvio, como nós vimos na questão da imputação, a obra da justiça de Cristo só é imputada àqueles que creem. A salvação só é dada àqueles que creem. Amém, irmãos? Só aqueles que creem. Não é, né? A questão que nós até comentamos hoje de manhã, o universalismo aí na questão da salvação é uma heresia, né? A Bíblia deixa bem claro que só são salvos aqueles que creem e creem em Jesus como sendo o único e suficiente Salvador das suas vidas. Então, veja, irmãos, nós teríamos vários outros textos aqui para passarmos, né, falando sobre vários exemplos aí, a Bíblia sempre mostrando essa questão da doutrina da substituição. Agora, para que ele, né, pudesse substituir a nós, haveria ali de também ter algumas outras doutrinas que antecedem essa questão da substituição. Quando nós passamos, já faz algum tempo, eu acredito que os irmãos talvez até não vão lembrar tanto, acho que já deve ter mais de 3 anos que nós vimos, né? O livro de Ruth. Nós estudamos o livro de Ruth, nós vemos ali bem claro isso, né? Os irmãos lembram ali que havia, né, o Boaz, ele queria, né, remir a Ruth, mas havia um remidor antes dele. Os irmãos se lembram disso? Aquele remidor, antes dele, era o parente mais próximo mesmo, mas, no entanto, parece que quando ele fez as contas para remir e tal, aquilo não interessou, ele não tinha mesmo condição de remir, e ele, no entanto, não remiu, passou a vez, né, para Boaz, e Boaz quem remiu. Uma história muito bonita ali, os irmãos sabem, e o simbolismo disso é justamente, né, que Boaz simboliza o próprio Cristo. Aquele parente próximo ali de Ruth, o mais próximo, que não quis remir, não teve condição para remir, representa justamente a raça humana, todo homem. Então, seria impossível, melhor dizendo, que qualquer outra pessoa morresse na cruz do Calvário ali para remir a humanidade. Seria impossível. Por quê? Porque todos os homens são pecadores. Por isso se fez tão necessário Jesus vir a este mundo. E nós vamos ver justamente o porquê isso se fez necessário. Primeira questão é que Jesus, né, ele veio e ele teria, né, de acontecer isso, de outra forma não haveria remissão para nós. Ele veio encarnado, ele veio realmente num corpo humano. Amém, irmãos? Ele se tornou então próximo de nós. Nesta questão, né, ele se tornou próximo de nós. Não daria para ele vir nem mesmo, né? Poderia, se quisesse, vir e morrer ali na cruz, ali como... mas a palavra de Deus diz que as regras, né, que ele mesmo estabeleceu, é que ele deveria tomar o lugar realmente de ser o próximo da gente. Os remidores, né, naquela época, só poderiam remir qualquer pessoa ali, qualquer escravo, se fosse um parente próximo. A lei mandava justamente isso. Para que Jesus nos remisse, ele deveria tomar a forma humana. E ele assim o fez. Né? Olha lá comigo em Hebreus. Vá comigo lá para Hebreus. Hebreus 2, perdão. Hebreus 2. O verso 14 a 16. Diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, ou seja, ele se fez homem como nós. A questão, né, ele se materializou, ele tinha uma matéria, um corpo como nosso. Como nós. Né? Jesus, ele tinha assim. Então, isso foi necessário. A regra mandava isso. Por isso ele, então, tomou, né, o corpo humano. A segunda questão aí que aconteceu antes, né, da substituição, foi que ele também se identificou. Cristo se identificou conosco. Olha aí em Hebreus capítulo 4, vira aí a página, né? Capítulo 4, o verso 14 e o verso 15. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém, irmãos? Veja, Jesus ele viveu aqui, né, durante seus 33 anos de vida aqui, e em tudo ele sofreu como nós.
O corpo dele era assim, né? Nós sabemos, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. O corpo dele tinha as mesmas fraquezas, vamos dizer, né? que o nosso corpo. Jesus também foi tentado, como nós fomos tentados. A palavra de Deus, inclusive, nos diz lá, né, em Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação do Senhor Jesus. Naquela tentação ali, ele revela também a questão até mesmo das mesmas necessidades corpóreas que nós temos, que Jesus também tinha. Os irmãos se lembram, ele teve fome. Depois de 40 dias, né, jejuando ali no deserto, ele teve fome. Ele teve sede. Jesus também cansou. Em alguns momentos nós vemos na história, né, do Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele deixando os discípulos ali, ele vai para um canto para descansar, ele vai deitar, vai descansar um pouco. Então ele padeceu, irmãos, como nós. Então, de fato, o nosso Deus, diferente, né, inclusive daqueles deuses que são desenhados aí, são frutos, né, da mente humana, que é aquele Deus que é todo poderoso, que não olha, que julga o homem sem nenhuma misericórdia e tudo mais. Nós temos um Deus completamente diferente. Além de ser um Deus amoroso, misericordioso, ele até mesmo tomou, né, o lugar como um de nós nessa terra, e ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe qual é o nosso sofrimento. O que nós passamos, amém, irmãos? O que nós passamos nessa vida. Então ele se compadece de nós. E era necessário que isso também houvesse. Então olha a questão lá, mais uma vez, de Ruth, né, ali com Boaz. Era justamente isso. Aquele homem, o primeiro ali, remidor, ele não tinha condição de remir. Ele era um parente próximo e não tinha condição de remir. Já Boaz era um parente também próximo, que vinha depois desse, e que tinha condição de remir, e o mais importante, ele queria remir. Amém, irmãos? Então veja, tudo isso ocorreu justamente para que Jesus tivesse até mesmo condições de remir a nós. Era necessário que isso ocorresse. Ele mesmo pré-escreveu isso, né, antes da fundação do mundo. Ele mesmo, né, ditou essas regras, ele mesmo colocou em prática também, e ele mesmo executou o seu plano. Então veja, Jesus, né, se identificou com cada um de nós. Também houve a questão da separação de Cristo. Aí em Hebreus ainda, olha comigo, Hebreus capítulo 7, o versículo 23 a 27. Hebreus 7, 23 a 27, diz assim: E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente, né, por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E olha aí a questão, né, de Jesus aí sendo separado, né? Cristo é separado. Cristo é diferente dos outros sacerdotes. Nós vimos, inclusive, hoje de manhã, né, rapidinho ali, no capítulo 10 de Hebreus, nós vimos essa questão, e é justamente isso, né? Jesus, ele foi separado dos outros sacerdotes. A questão de que os outros sacerdotes, eles tinham um grande problema. O sacerdote, antes de entrar para fazer o sacrifício por todo o povo, ele precisava primeiramente sacrificar um cordeiro em prol dos seus próprios pecados. Ele precisava de um remidor, para depois, né, buscar o perdão para o povo. Enquanto que Jesus, o sacrifício dele é perfeito, e como o texto aqui de Hebreus, que nós acabamos de ler, né, fala que ele pode salvar a todos, é justamente porque ele é perfeito. Ele não precisou de um sacrifício por conta dos seus pecados, porque não havia pecado nele. Mas ele se deu como sacrifício. Ele mesmo foi o sacerdote e também o cordeiro, o qual foi levado ali na presença de Deus no altar pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Pelos nossos pecados. Então veja, a substituição. Era para nós vivermos dessa vida. Era para nós sofrermos aquela morte. Mas, no entanto, né, o Senhor Jesus, ele tomou o nosso lugar. Então, para a gente entender um pouco mais a respeito dessa questão da salvação. Então, era necessário, né, se fazia necessário Jesus vir a este mundo como homem. Fazia-se necessário, né, que ele se identificasse também com o homem na questão de que ele sofresse das tentações, ele sofresse, né, como homem aqui,
ele ser provado em todas essas questões como nós, e também fazia-se necessário também ele ser diferente dos demais, obviamente. E por isso, justamente, o nascimento, né, do nosso Senhor Jesus Cristo foi um nascimento completamente diferente de qualquer nascimento de qualquer ser humano. A separação já se dá justamente aí, né? Deus havia já preparado uma forma diferente. Normalmente, e isso comum, né, entre nós, é que para nascer uma criança nesse mundo é necessário a participação do pai e da mãe. É necessário. Tanto, né, a semente do pai quanto da mãe precisa ali para nascer um novo ser neste mundo. O nascimento de Jesus foi diferente, né? Veio sim da semente da mulher, mas uma participação divina, não teve uma participação de um homem nesta terra. Foi divina. Amém, irmãos? Jesus sim nasceu, né, da Virgem Maria. Nós cremos nisso. Amém, irmãos? Ele nasceu da Virgem Maria. Isso se faz, é completamente necessário também na questão da doutrina da salvação, porque se não fosse uma virgem, se não tivesse sido um nascimento especial, como nós aqui falamos agora, se houvesse tido a participação, né, de um homem para a questão da fecundação e tudo mais ali, esse ser humano também nasceria pecador. Mas porque a semente, né, divina, não houve pecado algum ali em Jesus. Amém, irmãos? E a Bíblia, então, ela nos ensina, em vários textos, ela nos ensina sobre essa questão da doutrina da substituição. E ela nos mostra, né, dois lados sobre a questão da substituição, que fica bem claro para nós, aí, inclusive nos textos que nós já lemos. Primeira questão da substituição temporária, que era justamente aquela que acontecia no Velho Testamento. Lembra? O homem deveria morrer pelos seus pecados. Mas, no entanto, ali, né, em Israel, no templo, era sacrificado cordeiros para substituir ali a morte, né, dos homens, para que então os homens pudessem, né, ter, vamos dizer, não seus pecados perdoados, né, mas pelo menos ali cobertos com o sangue daquele cordeiro que era derramado. Então veja que esse era um sacrifício, era uma substituição temporária. Isso era temporário. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós, né? O sacrifício do Velho Testamento, então, tinha que ser repetido por conta disso várias e várias vezes, como nós vimos lá no capítulo 10 de Hebreus, hoje de manhã, que, vamos lá mais uma vez, já estamos aí, né? Vamos virar a página. No verso 1 diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tirem os pecados. Então, nós vemos aí, isso era algo temporário. E os irmãos lembram, né? Nós falamos, os irmãos sabem disso também, né? Que isso era um tipo, né, de Cristo. Aquele cordeiro ali que era imolado ali pelos pecados do povo, era um simbolismo justamente de Cristo, que viria anos e anos depois, o cordeiro imaculado, e que derramaria o seu sangue por nós. Amém, irmãos? Então veja, então esse era a substituição temporária. Os judeus precisavam entender isso, né? De que aquele sacrifício que eles faziam representava esse Messias, Jesus, que viria depois, primeiramente, para livrá-los da condenação do inferno. E posteriormente, né, ele viria para reinar e libertar dos seus inimigos terrenos. Só que os judeus não conseguiram entender isso, né? Eles até hoje esperam aquele Jesus que vai vir para livrar eles dos seus inimigos. Eles ainda estão esperando isso, né? Uma boa parte, pelo menos, né? Uma pequena parte, graças a Deus, ainda por esse grupo, né, pequeno, mas que entenderam o evangelho e que se converteram. Então, amado, essa é a substituição temporária. Já a substituição permanente é justamente aquilo que ocorre com Jesus. Então, no Calvário, irmãos, o pastor morre pelas ovelhas, como nós vimos. Amém, irmãos? É Jesus dando a sua vida, é o pastor dando a sua vida pelas ovelhas. Enquanto que no Velho Testamento as ovelhas estavam dando a vida, né, pelo sacerdote, estavam dando a vida ali pelo povo. Agora, no Calvário, é o próprio pastor, o sumo pastor, é que dá a vida pelas suas ovelhas, pelo pecado, né, de todo o povo. Então ali é Jesus morrendo, lá em João 10, 11, a palavra de Deus nos diz isso. O sacrifício do Cordeiro de Deus, ele foi feito uma vez só, e ele foi feito uma vez para sempre. Amém, irmãos? E ele tirou o pecado do mundo, foi permanente. Olha lá em Hebreus, né, capítulo 10, olha o verso 10 e o verso 14, diz assim: na qual vontade temos sido santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Verso 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou, por quanto tempo? Para sempre, os que são santificados. Então, uma vez, um sacrifício, né? Jesus dando a sua própria vida, ele tirou o pecado, então, daqueles que creem. Então, a palavra de Deus deixa isso, né, bem claro a nós aí. Também lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Era Jesus mesmo, João, naquele momento, olha, né, para aquele povo e fala assim, ó, sabe aquele cordeiro? A ideia é essa, né? Sabe aquele cordeiro que você sacrifica lá diariamente? Aí, ó, eis esse aí, agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro, né, universal, amém, irmãos? Esse é o Cordeiro Jesus que seria ali imolado pelos nossos pecados. Então veja, amada, a Bíblia, né, ela nos ensina sobre a doutrina, né, da substituição, e ela nos mostra tanto essa questão da substituição temporária, que foi do Velho Testamento, quanto agora da substituição permanente, né, a qual nós já fazemos parte, né, participamos na morte de Cristo Jesus e na nossa fé nele como nosso Salvador. Também a palavra de Deus, ela ensina, né, que Cristo, ele morreu vicariamente, né? Essa palavra nós usamos às vezes tantas vezes, né, mas às vezes alguns não têm o conhecimento, mas a ideia é justamente, né, de ser ele substituto, né? O sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo, a ideia mesmo é essa. Quando fala assim, o sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo, ou seja, aquele que tomou o nosso lugar, né, Jesus. Então, Jesus ali é o sacrifício vicário, né? Ele pagou por nossos pecados, né, recebendo a punição que era para nós recebermos. Vamos lá, Isaías 53, nós lemos hoje de manhã, mas vamos lá mais uma vez. Isaías 53. Verso 4 a 8, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Né? Então veja a palavra de Deus, né? Dizendo, olha o verso 11 também, verso 12, falando, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então vejam, irmãos, Jesus, né, ele pagou o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Amém, irmãos? Ou seja, todo aquilo que Jesus sofreu deu a nós condição, né, de sermos salvos por esta obra vicária dele ali na cruz do Calvário. Romanos 5:8, texto bem conhecido, também diz, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós. Jesus não morreu por conta dele ser pecador. Amém, irmãos? Ele era santo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu porque eu e você somos pecadores miseráveis. Porque eu e você estávamos condenados à morte eterna, ao lago de fogo. Ele morreu por nós. Ele substituiu, assim, a nós, né, naquela morte. O próprio Cristo também ensinou que a sua morte seria, né, vicária, seria substitutiva. Olha lá comigo em Marcos, capítulo 10,
versículo 45. Marcos 10, 45. Jesus diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, o próprio Senhor Jesus ensinou isso. Olha, eu não vim para servir, né? Mas eu não vim para ser servido, perdão, mas eu vim para servir e dar a minha própria vida, né? Em resgate de muitos. Jesus servia não só aquela questão do serviço como nós praticamos, né? Na obra de Deus, o servir como ajudando, né? O reino de Deus a ir adiante, ajudando, né? O irmão que está passando por algum problema, alguma necessidade, mas Jesus deu a sua vida. Amém? Ele deu a sua vida por nós, ele serviu a sua própria vida a nós. Essa é a ideia, né? Jesus falando aqui conosco. Olha também João, né? Capítulo 10, verso 11, mais uma vez, nós já lemos lá, mas vamos lá novamente. João 10, 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Então veja, Jesus, ele mesmo, nós teríamos outros textos mais aí para lermos falando a respeito disso. E amado, então a Bíblia ela ensina sobre a doutrina da substituição. A doutrina da substituição é extremamente importante na questão da salvação. Imagine você se Jesus não tivesse tomado o seu lugar. Se ele não tivesse tomado o meu lugar, nós não teríamos um Salvador. Nós falamos, inclusive, no início, né, quando nós começamos a estudar sobre a salvação, falando com respeito aos anjos. Quando a gente está dando discipulado, né, para novos convertidos, a gente chega ali na questão da salvação e tal. E alguns, né, a curiosidade sempre manifesta e fala: mas e aí, pastor? Mas e o diabo? Se ele se arrependesse, então, teria salvação para ele? E a resposta, né, que a Bíblia nos dá é que não. Porque ninguém morreu pelos anjos caídos. Jesus morreu pelos homens que caíram em pecado. Amém, irmãos? Mas não pelos anjos. Então, para ele, né, não há. Por isso que ele já está condenado mesmo. Né? Não só pelo motivo de não ter Jesus, né, tomado a forma de um anjo para morrer pelos anjos, como também o destino dele já está escrito, né, nas Sagradas Escrituras. Satanás já está condenado. Nada vai mudar isso. Amém, irmãos? E isso também é bom, né, para nós, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, sabermos que o nosso inimigo já está derrotado. Amém, não? Já está derrotado. Ele só está aí por um pouco, né, participando das coisas neste mundo, tentando enganar as nações, mas ele já foi condenado, julgado, sentenciado à condenação eterna no lago de fogo. Então, amado, e agora nós vemos também o ato, né, consumado. Então, abra a Bíblia lá comigo em Marcos capítulo 15, texto bem conhecido aí nosso. Marcos capítulo 15. Então veja, né, nós vimos a promessa no Velho Testamento da substituição que viria, né, o próprio Cordeiro ali representando Cristo. Nós vimos, né, também aí os ensinamentos que o próprio Cristo ensina. Mas olha só aqui, Marcos capítulo 15. Marcos 15. Nós vamos ler do 6 ao 15, para poupar aí um pouco, né, do tempo. Mas olha lá, Marcos 15, 6 a 15, diz assim: ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam! Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles, cada vez, clamavam mais: crucificam! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Irmãos, aqui o texto, né, nos mostra com clareza essa questão da substituição. Barrabás é uma representação de cada um de nós. É uma representação da humanidade. E Jesus, né, aqui
tomando, né, o lugar de Barrabás. Veja, irmãos, quem era Barrabás? Olha o verso 7 comigo mais uma vez, nós vamos terminar rápido aqui, os irmãos não se preocupem não. Olha o verso 7 comigo mais uma vez, diz assim: e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Veja, a palavra de Deus mostra, né? Este homem, Barrabás, era um homem mau, era um homem pecador, era um homem que inclusive estava condenado à morte de cruz, porque num motim ele tinha matado alguém, junto com outros rebeldes. Veja bem, era alguém que realmente estava sendo feito justiça no ato qual ele havia cometido. Ele realmente deveria morrer. É bem assim. Era um homem mau. Jesus, no entanto, quem era Jesus? Olha o verso 14, né, comigo. Diz assim, ó, mas Pilatos lhe disse, mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam, mais, crucificam, crucificam. Lá no texto, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 21 a 25, inclusive falando sobre esse mesmo momento aqui, né, da crucificação do Senhor Jesus, aqui, Jesus perante Pilatos, ali diz, né, que Jesus era justo. E de fato, irmãos, Jesus era justo. Amém ou não? Ele é justo. A diferença, né, de Barrabás, um homem que havia matado alguém no motim, que era um bandido mesmo, e olha a diferença de Jesus, alguém justo. Os irmãos se lembram, nós acabamos de ler aí, lembra que Pilatos, ficou até famoso, né? Esse gesto de lavar as mãos por conta de Pilatos. Porque Pilatos, ali julgando a Jesus, não achou culpa alguma em Jesus. Ele sabia que realmente haviam entregado ele ali para ser morto por causa da inveja que os sacerdotes naquela época tinham de Jesus, por conta do número de pessoas que Jesus levava, né, diante de si, ali com os ensinamentos. E eles estavam enciumados, né, de tudo isso. E eles então queriam matar Jesus. Pilatos sabia sobre isso. E Pilatos leva até aquele povo, conhecendo inclusive a cultura do povo, né, na Páscoa, de libertar um dos presos. Ele leva ao povo realmente Jesus. Ele fala assim, ó, e esse aí, vamos soltar Jesus? Vamos. Mas o povo clamando, né, cada vez mais dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E pediram para soltar quem? Barrabás. Um homem mau em troca de um homem justo. Irmãos, esse é o exemplo das nossas vidas mesmo. Nós éramos Barrabás. Nós somos maus. Nós somos pecadores, perversos mesmo. E que se não fosse a graça de Cristo Jesus, amado, nós com certeza seríamos condenados ao inferno pela eternidade. Amém, irmãos? É a realidade. Mas, no entanto, né, Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele deu ali a sua vida por nós. Jesus, ele substituiu a cada um de nós. Amém, irmãos? Veja a clareza, né, o qual nós encontramos aí nas Sagradas Escrituras. O verso 15, né, nos deixa isso bem claro, dizendo assim, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e entregou-o para ser crucificado. Naquele momento, né, Jesus toma o lugar de Barrabás. Nós temos também, neste período também, né, da via dolorosa do nosso Senhor Jesus Cristo, um outro momento também que essa mesma doutrina também nos é ensinada, que é quando Jesus está carregando a cruz agora, caminho do Gólgota, para ser crucificado. E ele então, né, já sem forças, já havia sofrido tanto, né, com tantas chibatadas que havia levado, sem forças ali para carregar aquela cruz. E então chama-se um homem entre a multidão, chamado Simão. E esse Simão é quem carrega a cruz de Cristo até o final do caminho. Mas é interessante, não, irmãos? Porque Simão carregou a cruz até o local. Mas quem foi pendurado naquela cruz foi Jesus. Mais uma vez mostrando, também em Simão, que nós, pecadores, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Jesus veio para morrer em nosso lugar. Então a doutrina da substituição é extremamente importante, porque se Jesus não houvesse tomado o nosso lugar, nós não teríamos salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Né? E Jesus, né, ainda está tomando o lugar de muitos ainda. Amém, irmãos? Muitos ainda que estão perdidos neste mundo, que ainda estão condenados ao inferno, mas, no entanto, Jesus quer tomar o lugar deles.
quer morrer, né, naquele lugar. Jesus, na verdade, já morreu, mas quer, né, tomar a vida daquela pessoa e dar a ele uma nova vida. Então, Jesus ainda está tomando lugar de muitos Barrabás por aí, de muitos Simão por aí. Jesus ainda está tomando lugar. Então, amado, que Deus, né, abençoe, que nós possamos realmente continuarmos, né, convictos na doutrina da salvação, a qual as Escrituras nos ensinam, que nós possamos mostrar a este mundo esse evangelho puro mesmo. Este evangelho que é realmente focado em Jesus. A salvação, tudo foca-se em Jesus. Nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sempre focado a palavra toda de Deus em Jesus, mostrando para nós que o único caminho é Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrado neste momento. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, pelo ensinamento, ó Pai, aqui nesta noite. Agradecemos, ó Pai, por saber que o Senhor deixou o seu lar, deixou sua glória, veio a este mundo, ó Pai, tomou a forma de nós, miseráveis pecadores, morreu naquela cruz, ó Pai, no Calvário ali, em nosso lugar. E nós, ó Pai, somos imensamente gratos a Ti. E, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor, e o Senhor nos ajude também, assim como nós conhecemos este evangelho genuíno, que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a passar o mesmo para as pessoas aí fora que ainda não conhecem a Cristo Jesus como seu Salvador, que estão sendo enganadas muitas vezes por um outro evangelho, um evangelho maldito, como a Tua palavra mesmo diz. Ajuda-nos, ó Pai, a transmitir esse evangelho a estas pessoas, e que elas também possam ser convencidas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam, ó Pai, crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Nós rogamos, ó Pai, ajuda a Tua igreja, nos dá ousadia, ó Pai, para pregar a Tua palavra. Nós também, ó Pai, queremos neste momento rogar Suas bênçãos sobre o Teu povo, que o Senhor, ó Pai, supra a necessidade, ó Pai, de cada um, que o Senhor, ó Pai, possa também continuar abençoando aqueles que estão enfermos, ó Pai, continuar dispensando o Seu favor sobre cada um deles. E, ó Pai, despeça-nos neste momento para os nossos lares, protegido e amparado pelas Suas santas mãos. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, irmãos, sem mais, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um. Uma boa semana a todos.